O CNT Notícias SP recebe hoje o prefeito de Americana, Omar Najjar, do PMDB. Boa noite, prefeito. Obrigada pelo convite de estar conosco aqui nesta noite. Boa noite, Simone. Obrigado a vocês pelo convite da CNT Notícias SP. Estou aqui à disposição de vocês para poder esclarecer o que a população necessita e é com grande prazer que eu estou aqui na CNT Notícias. Prefeito, desde que o senhor assumiu a prefeitura, algumas ações e cortes de custos foram realizados devido à calamidade financeira do município. Após esse período de governo, como que o senhor avalia a atual situação na cidade? Eu avalio da seguinte maneira, o primeiro ano que nós tivemos como mandato tampão, fizemos um trabalho muito sério e muito difícil de fazer. Tivemos que tomar algumas iniciativas muito doloridas, que foram as dispensas dos funcionários e mais os cortes, refizemos os contratos que existiam, conseguimos reduzir tudo para baixo e conseguimos fazer uma redução de pelo menos 100 milhões de reais no primeiro ano, em 2015. Eu assumi no dia 9 de janeiro de 2015. A cidade estava numa situação muito difícil, nós tínhamos lixo por toda a cidade, uma greve do funcionalismo de pelo menos 38 dias, com atraso no salário de 13º, referente ao mês de dezembro de 2014, e mais o salário de dezembro que estava atrasado. Como todo mundo sabe, a partir do primeiro trimestre do ano a gente consegue resolver, porque o município recebe muitos recursos que dá para fazer esse atendimento. E com toda essa luta, nós tivemos aí mudanças de leis que existiam, algumas vezes, alguns incentivos fiscais que a gente achava que não era justo. Por exemplo, existia incentivos fiscais até para padaria, quer dizer, imagine se a gente fosse dar incentivos fiscais para todo esse pessoal. Não sou contra, mas o município está numa situação, e estava também, numa situação muito desagradável e as contas do governo anterior, evidente que existia uma comissão, existe essa comissão ainda, para fazer as avaliações dos contratos e convidar o pessoal para ver se é possível fazer um desconto, se é possível que se prove a origem dessa despesa. E isso aí está em andamento, mas nós conseguimos zerar os nossos fornecedores em 2015, 2016 também, com toda a dificuldade. Sofremos mais em 2016 do que 2015. Fora isso, nós tivemos um problema sério, que é a crise nacional, e as quedas da arrecadação, ICMS em baixa, enfim, a situação do país em geral, as atividades econômicas, sentiu, né? Como muitas outras as atividades econômicas diminuíram, nós estamos com um problema ainda com relação ao choque para a prefeitura, está sendo muito grande com relação à saúde, porque muitas pessoas que tinham planos de saúde foram dispensadas. Nós temos hoje no país uma situação muito desagradável e quase 14 milhões de desempregados. O país teve que trazer médicos de Cuba, não é problema de Americana. Nós tivemos um problema sério em Americana, foi quando nós começamos a exigir que o médico tivesse que fazer o ponto eletrônico. Então, inclusive, eu queria perguntar para o senhor, né? Houve a demissão de alguns médicos? Não, no município não, nós não demitimos. Foram eles que pediram demissão. Eles pediram as demissões e são médicos concursados. E por que, prefeito, ocorreu? Porque, na verdade, é o seguinte, o município paga as horas trabalhadas. E existia, não estou generalizando, mas existia muitos médicos que iam lá, carimbavam e iam no consultório dele, não fazia atendimento público, queria fazer atendimento à distância. E a partir do momento que começou a haver essa fiscalização, eles então... Aí eles procuraram cuidar dos interesses dele e foram chegaram a vir falar para mim para diminuir o horário de trabalho, que eram 20 horas por dia,
queriam diminuir para 10. Eu falei, olha, mas não é só a sua categoria. Se eu fizer a diminuição do seu horário, eu vou ter que diminuir dos enfermeiros também, que estão lutando há muito mais tempo que vocês. Então é uma situação que não foi criada por nós. Nós quisemos fazer valer o dinheiro do município, porque afinal de contas o município paga, bem ou mal paga os médicos, e eles não queriam cumprir os horários de trabalho. Agora nós estamos aí fazendo uma nova licitação, se eu não me engano agora no dia 3 de julho, apareceu algumas empresas para fornecimento de profissionais na área da saúde para a gente cobrir esse furo que existe. Se eu não me engano, aproximadamente 80 médicos concursados pediram para sair. Em média, 15 mil pacientes passam por mês, né, no hospital municipal. Isso sem contar também que tem moradores que, né, se deslocam de cidades vizinhas também para poder buscar atendimento no hospital, que dá um total aí de 30%. Então é mais um agravante que vem de encontro com essa situação. E os desempregados também agora, né? Quer dizer, esse pessoal que perdeu... Que deixou o plano de saúde. Planos de saúde, pelas dispensas da empresa, pelo desemprego, se criou essa situação. Bom, prefeito, já que nós estamos falando de saúde, a nossa equipe foi às ruas para fazer uma enquete com a população para saber a opinião dela sobre a situação da cidade. E a maioria se mostrou insatisfeita realmente, como é de conhecimento da sua administração, com o atendimento prestado na área de saúde. Então vamos acompanhar esses depoimentos. Está quase tudo parado, não tem médico, os postinhos muitos fechados, né? Então com isso dificulta. Eu mesmo, essa semana, 15 dias, precisei fazer uma cirurgia na minha filha, precisei recorrer a Campinas. Meu pai sempre marca consulta e várias vezes ele remarca, porque não tem médico, às vezes ele tenta encaixe e chega lá não dá certo, então tá bem difícil. Minha mãe está com 91 anos, eu estou pelejando para ver se encaixo ela para ela operar. Passa no médico, não tem médico. Vai lá, não tem consulta. Vai no postinho, não tem remédio. Então, prefeito, um problema que não é novidade para a sua administração e que após aí as eleições no ano passado, o senhor, né, traça como metas, na verdade, no plano de governo, a prioridade à saúde. Como que é lidar com uma situação onde a população está insatisfeita, o município, o prefeito que administra a cidade quer melhorar, mas não existem recursos, não existem profissionais? Como que lida com essa situação? Bem, essa é uma situação não só de Americana, como de todo o país. Por exemplo, a gente não tem recebido apoio necessário na área do governo federal, nem no governo estadual. O governo federal, por exemplo, ele dava presente de grego. Não adianta você criar estrutura de novos postos se você não tem elemento humano, você não tem os especialistas. Hoje, infelizmente, na tabela SUS, ninguém quer prestar serviço. Quer dizer, o município tem que entrar com uma grande parte em dinheiro para subsidiar o valor que é pago para o SUS. Então, são situações que a gente sabe, e a conversa que nós tivemos esta semana com o governador e procurando, ele entendeu bem a nossa situação, porque afinal de contas ele é médico também. Nós solicitamos que a ala superior do anexo hospital seja trazido uma AME para nós, que aí o governo do estado iria assumir isso, e a parte terra num pronto atendimento, porque o hospital, a gente tem que entender o seguinte, o hospital é para emergência, porque às vezes a pessoa vai lá, se você passar, por exemplo, numa segunda-feira, tem uma fila de pessoas lá que não teriam necessidade de se dirigir ao hospital. Ele poderia ser atendido nos postos, nos bairros, na UBS. Outra coisa, a história que está fechada, não existe posto ainda fechado. Existe posto, por exemplo, no Jardim América, que está a 800 metros um do outro. Nem no maior país, um país mais rico do mundo, não existe uma área de saúde, uma a 800 metros da outra. Eu acho que, inclusive, na secretaria, nós propusemos, e pessoas que tenham dificuldades em se dirigir aos postos, ou se estiver longe do bairro dele, o município vai fornecer passagem de ônibus. Quer dizer, o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Acontece que
Eu me lembro muito bem, logo que eu assumi, eu já estava preocupado com o hospital, cheguei no Palácio Bandeirantes para falar com o nosso governador, e ele falou, olha, Mar, toda cidade que inventou de fazer hospital, quebra a cidade. Isso aí é obrigação do Estado, não é obrigação do município. O município não tem condições de bancar 120 leitos aqui em Americana, com a porta aberta, que nós atendemos pessoal de Santa Bárbara, de Nova Odessa, de outras cidades. Caso de emergências que o município não está apto a fazer, eu não posso ser incoerente e sem responsabilidade de fazer algumas cirurgias que são cirurgias extremamente delicadas. O município não tem condição de fazer. É uma situação realmente complicada. Agora, não é verdade que nós fechamos o posto. O que existe é essa situação, alguns postos que ficam abertos com o médico, com o enfermeiro, com secretária, com uma série de... Durante o dia. E nós fizemos levantamentos, às vezes o dia todo atende 5 pessoas. Você imagine o custo disso, é mais caro do que você ter um plano de saúde no Sírio-Libanês ou Albert Einstein. Sim, eu posso imaginar. E no caso à noite, o morador, a pessoa que se sente na necessidade de procurar atendimento, vai até então o OPS do Hospital Municipal, né? Sim. E também, e no Zanaga? O Zanaga está funcionando a UPA 24 horas. 24 horas. 24 horas a UPA. A UPA São José, que a gente tentou funcionar, o custo da UPA para o município, eu não estou falando só em dinheiro, eu estou falando em profissionais para atender. Por exemplo, para mim manter a UPA funcionando 24 horas, eu precisava de mais de 16 médicos, eu não tenho achado. Nós temos procurado melhorar o salário, acertando, mas eu não tenho jeito de chegar e falar para o médico, olha, põe um revólver na cabeça dele, você vai ter que trabalhar em Americana. A pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que é interessante para ele. E também, prefeito, existem os recursos, né, que serão direcionados para a estrutura da parte antiga. A estrutura, eu gostaria até, se vocês puderem, fazer uma visita, nós vamos fazer uma visita e verificar como era e como está sendo feita. Nós fizemos algumas reformas lá que ficou muito bom. Coisas que estavam com bolor, com uma série de coisas. Nós procuramos tirar as macas do corredor, nós temos uma acomodação, porque o hospital, o Valdemar Tebaldi, ele é muito grande, ele tem 120 leitos. Eu acho que não teria necessidade de ter feito aquele anexo. Se você tivesse feito uma reforma no outro, seria menos gasto para o município e a gente estaria atendendo melhor a população. Acontece que acharam por bem fazer um novo e esse novo virou um elefante branco. Prefeito, recentemente foram iniciadas obras de infraestrutura na cidade com relação à pavimentação de algumas vias principais, como é o caso da Avenida Campos Sales. Esse tipo de programa vai se estender para outras vias, prefeito? Sim, Simone, nós deixamos nesse orçamento, eu sei que não vai ser possível, porque a gente está passando por dificuldades ainda financeiras, mas esse recurso que foi feito a Campos Sales é recurso do município, que foi um extra que entrou referente ao imposto de ITBI, e nós estamos aguardando a verba prometida pelo governo do estado, que é 2 milhões do seu Cauê Macris, uma emenda na Câmara Legislativa do estado, e 2 milhões do Chico Sardelli. Essa semana nós vamos assinar uma verba de R$300 mil, que nós vamos fazer também em pavimentação. A cidade realmente está bem emburacada e nós pretendemos também gastar com recurso do município, haja visto que nós estamos aí fazendo esse projeto de refis, que eu acho que na segunda quinzena do mês de julho nós esperamos que tenha entrado esses recursos do refis que a Câmara aprovou, e nós estamos iniciando essa agilização para se criar um recolhimento maior de recursos para o município. Então, a população em débito com o município na questão aí de impostos pode, a partir da segunda quinzena, procurar pela administração? Sim, e é vantajoso porque existe quase 90% de desconto na área de juros, de multas, e é muito vantajoso a pessoa deixar a vida dele em dia e está nos ajudando, está ajudando a nossa cidade a se recuperar
da situação que se encontra. Recentemente foram retomadas as obras, né, de revitalização na orla da Praia dos Namorados. Uma importante conquista para a população daquela região e também para a cidade de Americana, não é? Com certeza. Você vê, por exemplo, a Praia dos Namorados e a Praia Azul sempre foi referência aqui na nossa região, como área turística para a população usufruir. E essa verba veio em boa hora, essa verba estava lá praticamente paralisada. O deputado federal Vanderlei Macris foi na Caixa Econômica, revitalizou e já estamos executando esse trabalho. Quem tiver a oportunidade de visitar a Praia dos Namorados, que vai lá, que nós estamos fazendo lá uma série de benefícios para melhorar aquela orla. Nós vamos fazer segurança lá, vamos fazer iluminação, nós estamos fazendo pista de caminhada, uma série de coisas que nós estamos fazendo para melhorar a Praia dos Namorados e vamos também atrás da Praia Azul também para fazer esse trabalho importante para o município que se considera uma área turística aqui de Americana. Prefeito, e na segurança, um dos setores também muito importante, né, em todas as cidades, e Americana não é diferente, a administração vem trabalhando de que forma para poder fazer melhorias para a população? Nós fizemos aí com alguns recursos pequenos. A prefeitura está recebendo, já foi feita a licitação de 3 veículos para a Romep, 3 peruas Amarok, que as nossas estão em péssimo estado. Nós solicitamos para a empresa que fornece os veículos, nós vamos trocar pelo menos 30 veículos da Gama. Fora isso, nós temos um acerto que já foi feita a licitação da Agencamp, que nós estamos colocando essas câmaras de monitoramento que será ligada dentro da Gama, portanto são 17 a princípio, posteriormente nós vamos colocar na Avenida Brasil, nós estamos colocando nas saídas do município por enquanto. Sim. E algumas áreas importantes no centro, para ter um monitoramento, um controle melhor, que as câmaras ajudam e inibe as pessoas que querem praticar o mal. E recentemente também recebeu a doação de um drone que vai auxiliar aí nas ocorrências. Isso, estamos fazendo um curso, recebemos do seu Aloysio Bertalha, está dando orientação para um controle de um drone aí que sai, isso aí é o futuro, né? E melhora também a parte de fiscalização. Sim. Prefeito, e iluminação pública? Iluminação pública está na reta final, nós vamos iniciar a iluminação na Cidade Jardim, com lâmpadas de LEDs, nós vamos fazer o bairro inteiro lá, depois nós vamos fazer na Praia Azul e assim posteriormente, com as verbas que nós estamos recebendo, com o recurso do município, nós vamos abrir essas licitações e eu pretendo até o final do meu governo colocar a cidade inteira com lâmpadas de LED, porque é mais econômica, são lâmpadas que não prejudicam tanto e o gasto de energia é bem menor para o município. Muito bem. Prefeito, está terminando o nosso tempo, mas antes eu gostaria de saber do senhor referente à educação no município. Várias creches foram inauguradas, né? A demanda ainda continua, né? Muitos pais precisando colocar os seus filhos nas creches, nas EMEIs. A administração tem trabalhado de que forma para poder sanar esse problema? Bem, quando nós assumimos a creche lá do Vale das Nogueiras, que é a previsão 220 crianças, nós temos hoje lá 100 crianças já que foi feito com parceria de uma empresa aqui de Americana, uma empresa que o município pediu e eles adotaram lá e já está atendendo 100 crianças e nós pretendemos aí, temos acordos com muitas creches particulares para encaminhar as crianças e devagarinho o município vai fazer. Nós temos algumas creches que eram para ter terminada e infelizmente o dinheiro foi aplicado em outra, nós temos que pegar o recurso e fazer. Eu acho importante as creches para a mãe ter um sossego, para ir trabalhar, para ter a família ter uma tranquilidade e deixar as crianças. Sim. E eu já insisti com a secretária de Educação para dobrar o número no Vale das Nogueiras e nós estamos procurando agora os elementos humanos para tomar conta dessas crianças. A creche também eu convido a vocês e a população que vão visitar uma creche maravilhosa, bem localizada, está atendendo Jardim Brasil, Vale das Nogueiras,
Boer, uma série de bairros ali da região, inclusive Zanaga e Praia dos Namorados. Bem, chegamos ao fim da entrevista com o prefeito de Americana, Omar Najá. Prefeito, obrigada por essa entrevista e boa sorte para você e para toda a sua equipe nesse segundo semestre do ano. E esperamos contar com a sua participação aqui no CNT Notícias SP mais vezes. Obrigado, Simone. Obrigado à CNT Notícias SP por essa oportunidade. Esperamos aqui estar sempre presente e quando vocês nos convocarem, nós estaremos aqui prestando esclarecimento para a população, que é importante a transparência e mostrar para todos os cidadãos americanenses aonde é aplicado o dinheiro e aonde é aplicado o imposto que você recolhe. Então, muito obrigado novamente à CNT Notícias SP. Obrigado, Simone, por essa oportunidade. E nós vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição do CNT Notícias SP. Para todos nós, uma boa noite.